O Núcleo da Parentalidade do Agrupamento de Centros de Saúde Marão e Douro Norte, ACEG, baseia-se na promoção de competências sociais e emocionais da criança e dos seus pais, de forma a serem felizes e terem sucesso. Pais seguros e preparados para se confrontarem com dificuldades e problemas inevitáveis encontram na parentalidade positiva mais espaço para a flexibilidade, carinho e criatividade. A evidência é clara. Se os pais pretendem que os seus filhos sejam social e academicamente competentes, devem esforçar-se para manter uma comunicação regular e eficaz. Todas as crianças se portam mal por várias razões, por vezes simplesmente para testar até onde podem ir ou para obter a atenção que desejam. Outras crianças são temperamentalmente mais difíceis porque são impulsivas, hiperativas, desatentas ou simplesmente porque vivem num meio mais conflituoso. O núcleo pretende assim, baseado em programas de intervenção cientificamente testados e com eficácia comprovada, fornecer linhas orientadoras e estratégias, formando os profissionais de saúde para estarem aptos a ajudar as famílias na prevenção dos problemas de comportamento, bem como promover a competência social, académica e emocional das crianças. O núcleo é constituído por 4 profissionais com formação na área da parentalidade positiva, integrada no projeto Adélia, e por um grupo alargado constituído por todos os representantes da saúde nas várias entidades de apoio à criança, jovem e suas famílias. Neste programa de Mãos Dadas, venho a escutar sobre a parentalidade positiva com a Sónia Elias, enfermeira especialista em enfermagem comunitária, representante da saúde na CPCJ de Vila Real, elemento do Núcleo de Parentalidade e da Comissão da Qualidade do ACEG. Está também connosco a Marisa Borges, psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, psicóloga e elemento do Núcleo de Parentalidade do ACEG. Venha connosco de mãos dadas descobrir a parentalidade positiva, o Núcleo da Parentalidade do Agrupamento de Centros de Saúde de Marão e Douro Norte. Venha connosco de mãos dadas. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Ocão. Hoje, neste 7º programa da 3ª temporada, vamos estar à conversa com Sónia Elias, enfermeira especialista em enfermagem comunitária, representante da saúde na CPCJ de Vila Real, elemento do Núcleo de Parentalidade do ACEG Marão e Douro Norte e também elemento da Comissão da Qualidade. Vamos ter também connosco Marisa Borges, psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, psicóloga no ACEG Marão e Douro e elemento do Núcleo de Parentalidade desse mesmo agrupamento de centro de saúde. Ora, antes de mais queremos agradecer terem aceito o nosso convite e para estar aqui com a Associação de Pais do nosso programa de Mãos Dadas. Neste momento de conversa e de partilha sobre parentalidade positiva, por exemplo, gostaríamos, antes de mais, que se apresentassem aos nossos ouvintes, isto é, quem é a Sónia Elias e quem é a Marisa Borges? Quem é que toma a iniciativa? Eu sou mãe de 2 filhos, sou enfermeira, trabalho no ACEG há cerca de 12 anos, já trabalhei também no hospital e estamos neste desafio da parentalidade neste momento. Eu e aqui a Marisa. Marisa, psicóloga, há cerca de 20 anos na labuta do que é isto da parentalidade e também mãe de uma adolescente e com um sentido de dever de proporcionar uma parentalidade positiva àqueles que se cruzam, seja na minha vida profissional, seja na minha vida pessoal. Para início de conversa, vamos então saber o que é isto de parentalidade positiva. Podem nos explicar um bocadinho o que é que isto se traduz? Não é mais que um lugar seguro. Um lugar seguro
onde temos em conta a autonomia da criança, a participação dela no seu processo evolutivo, tendo em conta o bem-estar social e emocional, sempre com o foco na idade e nas características que cada idade acarreta. Muito bem. Agora, como é que nasce, como é que nasce este núcleo de parentalidade do agrupamento de centros de saúde do Marão e do Norte, e a que necessidades é que pretende dar resposta? O núcleo nasce em janeiro deste ano. Então ainda é muito novinho. Ainda está na fase embrionária. Vocês tiveram quase, vocês é um menininho que tem anos de colo, não é? Está em bebê, exatamente. E então? E surgiu de um grupo de 4 profissionais que fizemos a formação na área da parentalidade positiva integrada no projeto Adélia. E propusemos à direção executiva e ao Conselho Clínico do agrupamento dos centros de saúde a criação de um núcleo com a finalidade de promover a capacitação parental através da disseminação dos princípios da parentalidade positiva no âmbito de uma estratégia preventiva. Ou seja, a nossa missão com este núcleo é disseminar aquilo que nós fomos buscar à formação. Vocês sentiram essa necessidade? Foram Sim. vocês que sentiram essa necessidade? Como é que foi? Acordaram de manhã, bem dispostas? Olha, vamos já agora. Como é que isso aconteceu? Contem-nos, digam aqui aos nossos ouvintes como é que foi essa pequena aventura que vocês agora estão a começar. O projeto Adélia dirigiu-se ao agrupamento de centros de saúde e desafiou o agrupamento a indicar 4 profissionais para a formação. A formação que fizemos é efetivamente de grande qualidade e achamos que ficar aprisionada a 4 profissionais, que era no mínimo redutor, sim. Como fomos buscar lá conceitos tão válidos e tão importantes, achamos que não devíamos ficar com eles só para nós, só para os utentes que passassem por nós. Um dos objetivos do projeto Adélia passa por que os profissionais que façam formação desenvolvam trabalho de grupo, desenvolvam trabalho com grupos de pais. E nós abrangemos 7 conselhos. Portanto, era impossível 4 profissionais desenvolverem grupos de pais em 7 conselhos. Esses 7 conselhos são todos no distrito de Vila Real? São todos os que fazem parte do agrupamento de centros de saúde. Portanto, o agrupamento de centros de saúde Douro 1, Marão e Douro Norte envolve os concelhos de Mursa, Aljó, Sabrosa, Vila Real, Régua, Santa Marta e Mesão Frio. E, portanto, era impossível 4 profissionais levarem a cabo um dos principais objetivos do projeto Adélia, que é intervir com pais e fazer este tipo de intervenção. Então, tivemos que pensar como é que poderíamos chegar, como é que 4 pessoas conseguiam chegar a 7 conselhos. E foi aí que pensamos no núcleo. E dentro desse núcleo temos um núcleo duro, que são estas 4 profissionais, e convidamos de todos os centros de saúde e de todas as unidades de saúde do ACES, convidamos elementos-chave para integrarem este núcleo. Com isso conseguíamos estabelecer o nosso principal objetivo, que era chegar às equipas de saúde familiar e, com isso, iniciarmos este trajeto da prevenção, ou seja, dar-lhes competências aos profissionais de saúde para, por sua vez, eles conseguirem transmiti-las às suas equipas e, por sua vez, elas aos pais. E passarmos assim de 4 para 105 mil utentes, que é a área de abrangência dos nossos centros de saúde. Este projeto Adélia, que nos referiu estar na base deste grupo de trabalho da parentalidade, é só focado efetivamente para a prevenção do quê? Ou seja, que alargamento é que tem o projeto Adélia?
porque nós ouvimos falar que esteve na origem desta criação deste núcleo, mas o que é? O que é que ele pretende? Desculpem lá, os nossos ouvintes querem saber porque é que se chama Projeto Adélia e... Também, exato. Já agora. Isto tem a ver com a Comissão Nacional, não é? É um projeto que está no âmbito da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. É uma área de prevenção. O projeto Adélia surge num eixo da prevenção e não de intervenção, porque depois a Comissão Nacional tem vários eixos. Tem a nível da comunidade, tem a nível das CPCJs, e lançou o desafio a todas as instituições que estivessem interessadas em matéria de infância e juventude, tudo instituições que trabalham com crianças. Porquê? Porque a Comissão Nacional percebeu ao longo deste tempo de intervenção que quando se chega às CPCJs, muitas das situações têm a ver com a parentalidade e que já é difícil de trabalhar essas situações. Então, temos que ir às causas. Exatamente. E não às consequências. Ou seja, exatamente. Se calhar na CPCJ ou até nas escolas vemos comportamentos que são consequência e este projeto pretende ir às causas. E aí vem também aos pais e às famílias. O projeto Adélia surge de um pinguim, em que a comunidade do pinguim protege, tem uma forma de gerir a parentalidade, simboliza a maneira mais protetora que como se deve fazer, e por isso é que surge o projeto Adélia, que é um projeto a nível internacional. Pronto, e a Comissão aproveitou este projeto que foi confinanciado. E daí nós, o ACES, termos aceito este desafio da Comissão Nacional. E que depois a Comissão Nacional pretende que nós implementemos. Muito bem. Ora bem. Ora, diga-me só como é que é constituído o núcleo. Como é que é basicamente constituído o núcleo O núcleo basicamente tem... este cerne de 4 profissionais, que são 2 enfermeiras e 2 psicólogas, e depois convida a integrar o resto de profissionais que integram, são aqueles que têm representação em organismos na sociedade. Então, estamos a falar dos representantes da saúde na CPCJ, estamos a falar dos representantes da saúde no Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, que faz parte do nosso agrupamento de centros de saúde, da equipa de intervenção precoce, da ELI, e no Núcleo Local de Inserção. E então vamos buscar todos estes elementos, que rondam cerca de 30 a 40 pessoas, não é? Sim, são 30 e tal. Com quem nos reunimos mensalmente, escolhendo em cada uma destas sessões um dos princípios preconizados pelo projeto Adélia e pela parentalidade positiva. Fazemos reuniões online com a duração de 1 hora, para que todos os profissionais consigam organizar o seu trabalho e durante 1 hora por mês se juntam para abordarmos estes temas e vamos ao longo do tempo fazendo o caminho caminhando, ou seja, desde janeiro até agora fizemos 11 reuniões, ou seja, abordamos 11 princípios da parentalidade. Temos um grande caminho pela frente, porque existe muitos aspectos que podem ser trabalhados e abordados no âmbito da parentalidade positiva, que tem como principal desafio os modelos que nós temos de educação. Esse é o maior desafio. Vocês falaram de 11 modelos. Quais são os... Pode dar alguns exemplos para nós? 11 sessões que fizemos até agora com estes elementos. Essencialmente, eles focam-se em como brincar. Nós temos muita tendência de utilizar o brincar para ensinar tudo. E o brincar pressupõe divertir, pressupõe estar bem
e pressupõe que a criança na brincadeira mande. Quem deve mandar na brincadeira é a criança. Quem deve dar largas à imaginação na brincadeira é a criança. Portanto, cada vez que nós dizemos não é assim, nós só estamos a cortar a imaginação. Porque depois temos todo o resto do tempo para eles perceberem que o sol é amarelo e que está lá em cima no céu. Durante a brincadeira, o céu pode ser o que ele quiser, pode ser da cor que a criança quiser, o sol pode estar onde ela quiser e pode ter o formato que ela quiser. Quando nós utilizamos a brincadeira para outras coisas, como se fôssemos professores dos nossos filhos, estamos a tirar o maior benefício da brincadeira, que é a relação e é a imaginação. Podemos concluir que neste preciso momento os pais não deixam os seus filhos brincar por aquilo que está a dizer? Os pais não sabem brincar. Já não sabem brincar? Esqueceram-se. Eu acho que os pais, eu não sei qual é a experiência, mas a vossa, mas eu não tenho muita memória da minha mãe brincar comigo como eu brinquei com a minha filha. Portanto, nós estamos a falar de modelos de educação que aparecem fora de todo o referencial que nós temos, não é? O que é um bom pai é um pai que educa, um pai que diz como é que tu deves estar, deve-te preparar para a vida. Só que como? Não faças isso, faz assim. Muito bem. E agora, consequências. E portanto, nós estamos aqui automatizados num sistema que é muito difícil quebrarmos com as amarras dos modelos que temos. Nós podemos partilhar o desafio da nossa primeira sessão. Lembras-te, Sónia, da primeira sessão em que nós estávamos exatamente a falar sobre o brincar? Sim. E era toda a gente, então, mas eles deviam ter ido lavar as mãos. Mas lavar as mãos é muito importante. Mas se ele está a fazer tudo ao contrário, então como é que a gente vai fazer? Não podemos corrigi-lo, temos que os corrigir. Ok. Isso é sempre a nossa tendência, não é? Como pais. Permitir que eles façam melhor. Na brincadeira, o objetivo neste programa, o objetivo é um bocadinho diferente. É estabelecer vinculação entre pais e filhos, não é? Desde ter a idade. E uma vinculação prazerosa. Exato. Ou seja, meu pai, a minha mãe, a minha avó, quem quer que seja, está aqui sentado ao meu lado, focado em mim. Não está aqui para me ensinar nada. Uhum. Como é que isso se transpõe para o dia-a-dia das famílias? Ou como é que neste projeto, e este tema que é importante o brincar e nós não acharmos que temos que controlar tudo, porque antigamente nós vivíamos numa aldeia e subíamos às árvores, brincávamos e andávamos sozinhas, o dia todo, e chegámos a casa ao fim do dia e estás bem? Estás, ok. Agora não. Vamos ao parque e cuidado, subir. Como é que depois este princípio se transportou ao longo destes meses para as famílias? Como é que se transporta? Através da vossa equipa, do vosso núcleo, como é que se transporta para as famílias? Como é que chegam estes princípios às famílias? Sim. Nós estamos a fazer formação a elementos que fazem parte das várias unidades de saúde. Enfermeiros, médicos, cada unidade tem um elemento ou mais para representar aquelas entidades que eu falei há pouco. Ou seja, cada unidade tem um elemento que faz parte do núcleo de apoio a crianças e jovens em risco. Depois existem as intervenções precoces, que nem todas as unidades obviamente têm, mas o ACES tem. Temos as várias CPCJs, temos uma em cada concelho, portanto são 7. Temos os núcleos locais de inserção que também serão... A nível dos concelhos também são cada 7. São. E, portanto, estas pessoas juntam-se e depois nós, quando falamos sobre os princípios e organizamos toda aquela sessão que estamos com eles, a seguir mandamos-lhes a sessão para eles poderem replicar na unidade deles. Eles replicam esses conceitos, falam com a equipa sobre estes conceitos e depois as equipas atendem pessoas, atendem utentes, atendem famílias. E conforme vão fazendo a intervenção da área da saúde física, não dá para separar
as outras questões da relação que os pais trazem, que os pais põem. Senhora enfermeira, ele está impossível. Então, olha, brinca, e quando ele brincar, deixe-o fazer, desde que ele não corra nenhum risco, deixe-o fazer o que ele quiser. Não corrija, deixe brincar. Pronto. Está atingido o principal objetivo, a criação deste núcleo. Não é preciso elaborar muito estes conceitos, é preciso entendê-los e disseminá-los. E utilizá-los nos momentos em que os profissionais precisam deles, porque a formação dos profissionais também não tem em conta estes aspectos. Nós no dia-a-dia como técnicos usamos um bocadinho o nosso bom senso, não é? Do que é a parentalidade, e damos às vezes estratégias aos pais que não são cientificamente não são científicas, não é? Exatamente. E o nosso objetivo é esse mesmo. É dar o suporte de validação científica. Dizer assim, isto não somos nós porque achamos giro. Não. Até porque estes programas foram baseados em estudos e por isso têm efeitos comprovados e por isso é que eles estão a ser implementados. E era o que estava a dizer a Marisa, o nosso objetivo com o núcleo é mesmo capacitar os nossos colegas, todos do ACES, para que depois consigam transmitir algumas estratégias e ajudar os pais nestes novos conceitos, nem que seja pontualmente, numa consulta, num encontro com amigos e neles próprios, porque eu acho que depois eles próprios, quando começam a envolver-se nestes conceitos e a perceber que faz sentido, é mais fácil de os transmitir. Como é que foram? Vem a pergunta, deixa-me só, desculpa que eu já estou aqui, com uma pergunta aqui mesmo na calha. Isto já está implementado, pronto. A minha pergunta seguinte é quantas famílias é que vocês acham que já conseguiram abranger com este projeto, e se há adesão, ou como é que as pessoas podem chegar? Se imaginem que eu tenho ou conheço alguém, ou como é que eu posso fazê-los chegar até vocês, ou como é que eu posso envolvê-los neste projeto? Qual é o procedimento que eu devo tomar? As pessoas que integram este programa têm que ter uma característica, que têm que ser elas a querer. Não é alguém que está com um problema e se diz, tem ali uma coisa muito boa para si, mas eu não quero. Pronto. Não resulta. Voluntariamente, tem que ser voluntário. Nós temos que ver que estamos a entrar pelo mais íntimo que há das pessoas, que é a família. E, portanto, elas têm que estar capazes, por um lado, e dispostas, sim, pelo outro, a perceber que precisam de fazer diferente e que têm ali aspectos que os modelos que receberam, aquilo que eles aprenderam. Eu aprendi a ser mãe com a minha mãe, com as amigas da minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias, com o que vi, não é? Com as mulheres que passaram pela minha vida. E, portanto, aprendi muita coisa errada. Como é óbvio. Estereótipos. Porque as foram pessoas, outras vivências, não é? São outras vivências e as pessoas fazem o melhor que sabem. Claro. E fazem com muito amor. Mas o fazermos o melhor que sabemos não quer dizer que estejamos a fazer bem. E aquilo que a Marisa estava a dizer de que os pais têm que estar dispostos é porque estes programas implicam mudança de comportamento nos pais. Ou seja, tem mesmo que estar de espírito aberto. Porque se chegam a este programa a pensar que vão mudar os filhos, sai tudo ao contrário, porque a mudança de comportamento está em nós como pais. Como é que se chega até vocês? É por e-mail, por consulta? É mesmo através das equipas de saúde. Por intermédio das equipas de saúde? Sim. Tipo, um centro de saúde, tem lá um enfermeiro, não é? Por exemplo. Não é? E o enfermeiro considera que aquela família tem competências e características que lhe permitem beneficiar deste grupo. Como nós, tendo em conta o número de pessoas que têm formação, nós tivemos que nos organizar de forma a
por um lado, capacitarmos profissionais, mas por outro lado, implementarmos grupos com pais. E já implementamos vários grupos. No pico da pandemia, com toda a gente dentro de casa, foi quando nós começamos. Tivemos que adaptar o próprio programa a uma versão online, porque ele está há 60 anos, certo? Mais ou menos isso, pensado para presencial, e portanto tivemos que o adaptar com a ajuda da Universidade de Coimbra, que nos dá supervisão, que nos ajuda, e com a própria Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Nós adaptamos todo o programa e fizemos-lo já fizemos 4 grupos, de vários programas, 4 grupos. 4 grupos. Sendo que são muitas sessões. Um grupo demora 15 semanas. Eu queria saber agora um bocadinho, e na parte prática, em que é que consiste estas sessões? Ou seja, chegam até vós pelos vossos técnicos? Olha, posso-lhe dizer como é que fizemos no início. Em fevereiro de 2020 fomos a uma das escolas. E era para irmos a várias. Mas nós fomos a uma escola a apresentar o programa sexta-feira, e eu acho que o país fechou terça, qualquer coisa assim. Portanto, já não conseguimos ir a outra. Mas só desta escola vieram pais que se inscreveram e que não é para professores, é mesmo para pais. Isto é para parentalidade, é mesmo para pais, para ou pais. encarregados de educação que queiram. Sim. E na prática, que sessões são essas? Como é que isto se materializa? Pronto, então as sessões, depois os pais telefonamos, fazemos uma entrevista prévia, explicamos como é que vai decorrer o programa. Por exemplo, depois nós temos 3 programas diferentes, podemos falar neles, não é? Os Anos Incríveis, que é orientado para grupos de pais com criança ou cuidadores, pode ser avós, pode ser tios, cuidadores ou pais, de crianças que tenham entre os 3 e 6 anos, e com o objetivo de promover competências parentais. E este programa tem 15 sessões, que a última que fizemos foi online, mas pode ser presencial, e nessas, uma vez por semana, marcamos um encontro, os pais vêm e estamos ali 2 horas. Cada sessão é estruturada, tem um tema, é discutido, são sessões interativas, com dinâmicas, com vídeos, com possibilidade de experimentarem as competências Exatamente. que estamos ali a abordar. Portanto, faz-se ali um bocadinho de roleplay, ou seja, às vezes eu sou criança, o outro é pai, depois trocam, porque assim conseguem experienciar o que é que efetivamente nós estamos a falar. E mesmo fazendo de criança, conseguem beneficiar muito para perceber o que é que estão a sentir, com a postura mais intrusiva, com uma postura mais tranquila, e portanto vamos... depois o programa evolui. Exato, é baseado numa pirâmide, neste caso, não é? Uma base, e depois os temas vai-se explorando. Temos os Anos Incríveis e que mais, por exemplo? Depois temos o Mais Família Mais Jovem, que é orientado para pais e cuidadores de pré-adolescentes, e aqui este tem menos sessões, é dinamizado pelas nossas outras 2 colegas. E depois temos um terceiro programa que é mais desafiante, que é a Criança no Meio do Conflito, que já está orientado para pais no sentido de reduzir o conflito em situações de separação ou de conflito coparental. O que é isto? Conflito coparental. Quando um casal tem maneiras diferentes de ver a parentalidade, não é? Na prática, se um pai e uma mãe têm maneiras diferentes de ver a parentalidade, também há aqui um conflito, e a criança também anda aqui um bocadinho no meio. Pronto, estes 3 programas são os que existem. Este último, a criança no meio do conflito, quantas sessões é que tem? São 7 sessões. 7? Sim. Não, isto é muito interessante, porque tanto o pai como a mãe, pelo facto de terem tido educações diferentes, certamente, não é? Pronto, têm perspectivas diferentes sobre a parentalidade. E cada vez mais, nos dias que correm, o diálogo e
é cada vez mais importante. Mas no corre-corre da nossa vida, às vezes há há mensagens que às vezes se perdem pelo meio, e as pessoas que nos estão a ouvir neste momento, eventualmente pode haver alguém que esteja interessado em chegar até vocês para poder abordar um destes programas. Como é que fazem esta divulgação? Como é que costumam fazer vocês normalmente esta divulgação? Nós começamos por dizer que o programa era bebê, certo? Tem quase um ano. Vocês estão no sítio certo. Exatamente. Nós não podemos ter a expectativa de fazermos estes programas de forma a abrangermos todas as necessidades, porque além de integrarmos o núcleo de parentalidade, temos outras funções profissionais que não nos permitem dedicar todo o tempo a este tema. E, portanto, nós pegamos efetivamente, por um lado, nas famílias que as equipas de saúde familiar nos referenciam. Quando começamos, fomos a uma escola, era suposto irmos a todos os agrupamentos e depois fazer uma seleção. Fica agora o desafio. Temos sempre, antes de integrar o programa, há uma entrevista feita com estes pais para perceber se as expectativas que eles têm e as necessidades que eles têm se enquadram naquilo que nós também podemos oferecer e que o programa lhes pode oferecer. Portanto, é feita uma entrevista, é feita uma análise, uma seleção. E depois... Falava há pouco nas competências e características das famílias também para receber este programa. Por exemplo, quando olhamos para aqui para o programa Criança no Meio do Conflito, o que é que nós imaginamos? Uma família, não é? Tudo a descabelar-se, tudo já em estado de sítio. Imaginamos, se calhar, alguém que se divorcia, que não consegue gerir a partilha parental e que, portanto, já não se falam, já não podem um com o outro. Não é para estas pessoas. É para quem está capaz de dizer assim: ok, eu estou a colocar os meus filhos numa vivência de conflito. O que é que eu posso fazer para acabar com isto? O que é que depende de mim? Porque se as pessoas estão à espera que seja o marido ou a mulher que mude o comportamento e eu mantenho-me no meu... Não é para essas pessoas. E este programa é aquele onde é mais difícil recrutar pais, porque os pais só se apercebem que precisam de ajuda já em fim de linha. Não percebem que, ok, eu vou-me divorciar, a relação entre nós terminou, é uma relação difícil, temos uma visão diferente da parentalidade. Agora, com duas casas, mais se acentua esta diferença, mas nós temos um objetivo em comum, que é: nós gostamos muito dos nossos filhos e queremos fazer o melhor. E, portanto, quero perceber o que é que eu posso fazer para gerir esta fase mais difícil das nossas vidas sem deixar marcas, sem deixar traumas. E, portanto, quando nós falamos de prevenção, é algo que eu sinto muitas vezes que dentro do nosso cérebro sabemos a palavra, mas não a usamos. Se eu falar aqui em médico, o que é que vocês pensam? Se eu disser a palavra médico, vocês associam a quê? Doença. Pois. Mas se calhar para não ficarmos doentes. Temos que ir ao médico. É verdade. Certo? Eu tinha agora outra questão para vos colocar aqui, e é muito importante que as pessoas percebam isso, que é... no caso e cada vez mais as crianças estão a crescer muito mais rápido, passam por estágios muito rapidamente. Há quem diga que chegam rapidamente à adolescência e depois nunca mais a deixam. E a pergunta seguinte vai precisamente encontrar isso. É assim, vocês têm, os pré-adolescentes, como nós agora, e neste caso de mais famílias mais jovens, não é? Em que é que consiste o que é que vocês podem esclarecer aqui aos nossos ouvintes sobre como é que ele funciona, o que é que vocês abordam aqui? No programa? Sim. No programa é tal como os outros, tem 7 sessões, abordam
temas e discutem e roleplay exatamente da mesma forma, adequada à idade. Aqui começa-se por formas de elogiar, as recompensas, as regras já numa parte final. Mas principalmente, e no início de tudo, é os pais como modelo. O pais como modelo, exatamente. E é aqui que começa logo a pessoa a perceber que depende muito dos pais, exatamente. Pois, claro, exatamente. Basicamente, em cada sessão é trabalhado um tema, são lançadas estratégias, os pais levam trabalho de casa, treinam com os filhos. Tipo, estas eu quero estratégias. ser com os amigos para ir para o cinema. E vocês treinam, tipo, Exatamente, os pais, exatamente. tens as Como tuas gerir. obrigações, não é? Mas para ir ao cinema. como utilizar recompensas, como as gerir, como Negociar. como resolver Boa, problemas, como ignorar. Sim. Como ignorar. Porque às vezes o ignorar está muito associado também a não gostar, a não interessar. Eu estou a discutir contigo em alto e bom som porque te adoro, porque senão não te passava cartão nenhum. E isto é verdade, a gente só se chateia com quem ama, a gente quem não gosta. Nós estamos aqui todos. Cai uma criança ali fora. Se for uma das nossas, o programa vos garanto que acaba e vamos todos a correr. Mas se for alguém que a gente não conhece de lado nenhum, se calhar ainda fazemos assim, uns gestos para alguém lá ir. Agora, se for um dos nossos, nenhum de nós com o nosso filho a cair ali fora fica aqui sentado. Não é? Portanto, é claro que nós com os nossos sentimos mais, chateamos-nos mais. Mas eu acho que temos uma coisa muito importante nesta fase, que é os pais querem fazer bem. Às vezes não sabem como, não é? Aquela coisa de que os filhos nascem, crescem e já não faz parte dos pais de hoje. Até porque tanto não faz que estamos aqui. Existem associações de pais, existem o que nós estamos aqui a fazer, não é? Conversar sobre parentalidade. Como é que podemos ser melhores? Como é que podemos fazer melhor? Portanto, as pessoas estão ávidas também disso, porque nós hoje em dia, qualquer pesquisa que façamos na net, nós encontramos 100 artigos a validar um comportamento que nós tivemos e outros 100 a reprovar esse mesmo comportamento. Portanto, é só uma questão de procura, não é? E isto é difícil para as pessoas perceberem o que é que cientificamente é válido, o que é que está estudado e que demonstrou benefício, não é? E o benefício, a base, se me perguntar parentalidade positiva, o que é, novamente, e se eu vos devolver a pergunta, se calhar vocês também sabem, encontram imediatamente uma palavra que caracterize parentalidade positiva, não é? Que é bem-estar, é felicidade. E dando sequência àquilo que está a dizer, vivemos hoje num mundo de extremos, com pais super protetores e outros pais um bocadinho ausentes e até, eventualmente, alguns deles negligentes. Como é que dentro de cada pai que vos chega, porque isto já percebemos que o vosso programa é uma mudança interior, começa por uma mudança interior. Como é que vivenciamos estes pais super protetores e estes pais, eventualmente, mais ausentes, menos negligentes? Os mais ausentes não vão chegar até nós, porque não estão capazes de... Conscientes. Estão doentes, não estão bem. E nós, quando não estamos bem, não conseguimos escolher o melhor caminho. E, portanto, estes serão aqueles que não integram este programa, mas a que as equipas de saúde familiar estão muito atentas e vão para o apoio individual, seja da consulta de psicologia dos centros de saúde, seja das escolas, seja dos hospitais. Portanto, estas famílias que têm problemas não estão propriamente desamparadas. Eu acho que até vivemos uma fase em que existem recursos, que há cerca de 20 anos, eu quando comecei a trabalhar era a única psicóloga num concelho. Quer dizer, em 3, enganei-me. A única. E, portanto, ia à segunda e terça para um concelho, à quarta para outro, à quinta e sexta para outro. E era a única psicóloga. Portanto, não estamos nesta realidade. Portanto, temos feito um caminho muito... Acho que se tem feito um caminho muito válido e os pais têm feito este caminho.
situações problemáticas vão haver sempre. Por isso é que existe o CPCJ e tudo isso, não é? E agarrando na sua pergunta, estes programas são feitos com um grupo de pais e tem muito benefício. Porquê? Porque há uma partilha e a meio dos programas sai-lhes um peso dos ombros, porque há uma partilha e percebem que afinal aquilo não é só problema deles e que não sabem gerir, mas que não, ou seja, que há a mesma situação ou situações semelhantes e até entre eles chegam à solução. E isto é a vantagem destes programas, ok? Não ser individual e ser em grupo, porque há aqui uma partilha de soluções, porque nós também não temos soluções para eles. Temos estratégias que podem resultar melhor ou pior, mas depois entre eles encontram também as próprias estratégias, não é? As soluções têm que ser as pessoas a encontrá-las. Sim, para as interiorizarem. Porque se vocês indicam a alguma dessas pessoas uma solução, mais certo é que se calhar até venham a rechaçar, não é? Pronto. Neste caso, qual é que vocês consideram que é o maior desafio do núcleo? O maior desafio é a sustentabilidade destes programas. Como? Desculpe? Sustentabilidade. Vamos lá então explorar essa questão. Tudo o que é feito avulso e tudo o que é feito... nós vinhamos aqui, fazemos um programa muito giro de rádio a falar sobre parentalidade positiva e nunca mais tocamos neste assunto. E feito, zero. E, portanto, é preciso falar e refalar e passar e voltar a falar e pensar e fazer isto é um desafio. Eu estou a ver que este programa no YouTube vai ser passado muitas vezes. É porque estes conceitos não entram de uma só vez. Claro. Vão se interiorizando. Exato. E vão passando. E vão passando e a ideia é que passem de geração em geração. Por isso que continuem, permaneça. Esse é o desafio. Criar sementes, digamos assim. Vamos estar Exato. a criar sementinhas, pequenas sementes que possam dar os seus frutos, ainda que a médio e longo prazo. Neste sentido, que estratégias é que podem partilhar agora connosco e de uma forma mais ou menos sucinta para os pais que nos estão a ouvir e que já têm esta sensibilidade ou esta consciência de mudança de comportamentos ou de ganho de competências? Podem nos fazer assim de uma forma... Eu se calhar vou-vos explicar um bocadinho, pelo menos do programa das crianças mais pequeninas. E há bocadinho aqui a Os Sónia... anos incríveis, não é? Sim. Sim. Há bocadinho aqui a Sónia estava-vos a dizer que ele é organizado em pirâmide. E aquela pirâmide é a frustração de qualquer pai que vá para o programa. Porque é assim, quando pensamos numa pirâmide, pensamos numa base. E nós dizemos, olha, nós vamos passar metade quase do programa a falar de brincar. Eles, mas o meu problema não é o brincar, ele brinca. O problema é quando faz uma birra no meio, constantemente no meio. Depois, mas olha, isso vamos só falar na penúltima sessão. E eles, aquilo vai passando a dizer, mas eu precisava, nós vamos chegar lá. Ou seja, nós só deixamos de ter problemas se tivermos uma base de relação muito boa com as crianças. Se eu brincar, se eu aprender a elogiá-la, A motivar, não é? se eu souber fazer isto tudo, eu não vou ter que estar sempre a dizer está quieto, estás-te a portar mal. Se eu não gritar, como mãe, se eu não falar alto, Porque, se eu não apontar só os defeitos, ou seja, se eu for um bom modelo, cada vez menos vamos precisar, exatamente, de usar o que está no pique da pirâmide, que é aquilo que leva lá os pais. Portanto, o objetivo que leva os pais a este grupo é ter um filho desafiante e que quer estratégias para o controlar. E a gente diz-lhe, olha, sinto muito, mas não vai ser nada disso. Só daqui a 15 sessões. 15 semanas. É verdade, só lá para o fim. Claro que depois, quando chegamos lá, entendem. Mas até lá, o início é desafiante. Porque, por exemplo, nós estávamos a falar do brincar. Eu posso estar a brincar
e sentir-me excluída porque o meu filho está completamente no mundo dele. E eu até queria estar a brincar com ele. E então como é que eu me meto na brincadeira? Não ponhas aí, põe aqui. Olha, posso pintar aqui. E quando a gente diz, olha, existe uma coisa que se chama descrever a brincadeira. Eu estou ao lado dele e estou-lhe a dizer assim, pegaste no quadrado amarelo e agora estás a colocar dentro de uma caixa. E essa caixa é grande. E agora pegaste na caixa pequenina. E agora pegaste numa nuvem. Olha, e onde vais pôr o cão? E esse animal é um animal selvagem. Eu só estou a descrever. E estou a brincar. E estou completamente focada naquela brincadeira. E nele. E nele, exatamente. E esse é que é o isto segredo. é muito difícil de se fazer. Mas eu efetivamente estou a brincar nesse momento com a criança e estou a fazer aquilo que alguns pais têm tanta necessidade. Eu estou a ensinar-lhe as cores, eu estou a ensinar-lhe as formas, eu estou a ensinar-lhe os tamanhos, eu estou a dizer-lhe o que são animais selvagens, animais... Mas quando começamos a entrar na pré-adolescência não utilizem isto na pré-adolescência que eu falo. Portanto, Mesmo na brincadeira, conseguimos ensinar-lhes a treinar a controlar as emoções, as frustrações. A brincadeira é a base deste programa, não é? uma criança está a brincar e começa a partir ou a rasgar a folha e eu digo, vejo que estás frustrada com o teu desenho, não estás a conseguir encontrar a melhor forma de o fazer. E a criança começa a aprender o que é frustrada, o que é chateada. Agora vejo que te estás a controlar, agora vejo que estás a conseguir. Muitas vezes também é esta questão, nós falamos e não conseguimos muitas vezes descrever as nossas emoções. Se nós até temos dificuldades, quanto mais as crianças, emocional, não é? Exatamente. É um desafio, não é? É um desafio. Porque também não fomos habituados a isso. Exatamente. E este programa treina bastante isso. O treino, a gestão das emoções, a verbalização das emoções. Não é? Porque quando uma criança consegue transmitir o que sente, metade daquela frustração ou daquela emoção menos boa acaba por já sente-se compreendida, não é? Quando, como estava aqui a dizer a Marisa, o facto da mãe estar a descrever o que ela sente, a criança já se sente compreendida e consegue perceber que é normal sentir-se frustrada, que é normal, e não dizermos à criança, não pode chorar, não? O objetivo é fazê-la entender que aquilo é uma emoção, como é estar feliz, como estar não é? Contente, feliz, outras emoções. Podemos dizer que é os pais ficarem empáticos com os seus Sim, filhos. sim, não é? exato. Conseguirem... Ora, muito bem. Ora, senhoras... Eu não costumo falar, mas eu hoje não resisto. Posso só dizer uma coisa, rapidinho. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Isto para mim era assim uma coisa fantástica, se pudéssemos disseminar isto melhor. Vamos pensar nisso. Mas eu agora só queria... Há aqui uma ideia que às vezes é de quem ouve. Aquilo que a Sónia está a falar dos modelos. Porque hoje nós vivemos muito neste mundo dos super pais. E isto também coloca alguma pressão nas famílias. Não sei se necessário ou não. Não é? Porque eu entendo e concordo com tudo o que disse, a tranquilidade, não falarmos alto. Há momentos, não é? E se calhar também temos que aprender a que esses momentos de gritar sejam menos. Mas eu acho que depois, às vezes passamos muito, hoje vemos no mundo do 8 ou do 80. E este 80 às vezes pode ser entendido como a mãe ou o pai tem que ser um super modelo, pais perfeitos. E eu acho que isso às vezes ainda traz mais intranquilidade, porque a gente também fica frustrado de não conseguir chegar a um ideal que não existe. Claro, a perfeição não existe. Não é? Isso também tem que se Portanto, desmistificar. um pai que se obriga a si mesmo a ser perfeito, de certeza que obriga o seu filho a ser perfeito também. Portanto, à partida estão condenados a ser muito imperfeitos. Infelizes. Ou infelizes. E o Ou que é? pouco felizes. Claro, que é o que conta, não é? Exato. Sim, mas a gestão, por isso é que eu digo que temos um caminho longo e que os pais ajudam imenso a programas como estes existam, porque eles querem fazer bem, só às vezes não sabem como, não é? E o fazer bem também é fazer mal. E depois assumir que fez mal. E dizer assim, desculpa, errei, perdi a cabeça.
Mas eu acho que às vezes esta questão de saber fazer bem é que se entende como sinónimo de perfeição. E é isso que também às vezes é preciso desconstruir. Sim. Não é? Quando os pais partilham momentos com outros pais, que é esta questão dos grupos, traz essa... Vem este descanso que é... espera aí, aquele também se passa como eu. E, olha, eu olho para o filho dele, está tudo impecável. Ou seja, são miúdos funcionais, são miúdos que estão bem, que vão para a escola, que têm amigos, que... Portanto, normalizar todas as emoções é o desafio. Obrigada. Para terminar, gostaríamos que deixassem uma mensagem para os pais que estão lá em casa. Aos pais e não só. Crianças Para e todos, pais. para quem nos ouve. Exatamente. Uma mensagem. Se os pais pretendem que os seus filhos sejam social e academicamente competentes, devem esforçar-se para manter uma comunicação regular e eficaz. Falem com os vossos filhos. Muito bem, Marisa. Sónia, uma palavrinha. É normal, todas as crianças se portam mal por várias razões e às vezes só é para nos testarem, não é? E perceber até onde é que podem ir. E às vezes só querem atenção. Algumas crianças são mais desafiantes, mais difíceis, como nós costumamos dizer, porque são impulsivas, são hiperativas, são desatentas, ou simplesmente porque vivem num meio mais conflituoso. O que nós aqui pretendemos é fornecer linhas orientadoras para esses pais conseguirem lidar com essa e não fazermos daqui um braço de ferro entre pais e filhos, principalmente na fase da pré-adolescência. Ora, tenho que agradecer a vossa participação, como deram conta da entrevista, o tempo voou. Eu tenho que agradecer a vossa presença mais uma vez. Ora, o núcleo de parentalidade do ACES Marão, Douro e Norte baseia-se na promoção de competências sociais, emocionais da criança e dos pais, de forma a serem felizes e terem sucesso. Entre estes encontramos a parentalidade positiva, que pretende promover a criação de lugares seguros, onde se promove a participação e a autonomia da criança, a sua saúde, o bem-estar social e emocional de acordo com as suas características e idade. Tivemos hoje connosco no programa de Mãos Dadas a enfermeira Sónia Elias e a psicóloga Marisa Borges, que nos deram a conhecer quais as competências sociais, quais as competências emocionais das crianças e dos pais, de forma a tornar a parentalidade mais positiva. Acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado, pelas 9 horas da manhã, e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.